Minhas saudações àqueles que comparecem à assistência desta exposição da série Registros sobre Registros. A presente explanação é de número 391 e prossegue tratando do averbamento da mudança de nome, que é objeto do item 5º do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015 de 1973. Meus cumprimentos à ANOREG do Paraná. Agradeço muito à presidente Mariana Pozzenato Martins e à sua coordenadora acadêmica, doutora Mônica Dalla Vecchia, pelo apoio que concedem a essas nossas exposições. E assim cumprimento também a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, a todos meus estimados confrades e confreiras desse sodalício. Esse referido item 5º do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, nossa Lei de Registros Públicos, faz referência ao desquite. Ali se fala na alteração por casamento ou por desquite. E aí depois vem a referência às outras circunstâncias que, de qualquer modo, têm influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Pois bem, ao introduzir-se no Brasil a possibilidade de desconstrução do vínculo conjugal, porque antes da lei de 1977, o que se admitia era a separação, também chamada de desquite, mas não a quebra ou ruptura do vínculo conjugal. Separação fazia manter o vínculo conjugal. Ao introduzir-se essa possibilidade, essa viabilidade legal, com a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, previu-se a substituição do nome desquite pelo vocábulo separação. Então, o que havia na legislação até então vigente, com suas referências ao desquite por mútuo consentimento, ao desquite litigioso, ou meramente a palavra desquite, foram essas expressões substituídas por força do disposto no artigo 39, e depois também há uma referência adicional no artigo 41 e no artigo 42 da mesma Lei 6.015, que confirmam essa previsão do artigo 39. Então, desquite por mútuo consentimento, desquite pura e simplesmente, ou desquite litigioso, foram termos substituídos por separação consensual e separação judicial. O artigo 41 da Lei 6.515 observou que as causas judiciais que estivessem em curso com a pretensão de desquite, discutindo-se desquite de um casal, ainda que processadas, não importa se pelo rito especial ou se pelo rito ordinário, passavam automaticamente a visar a separação judicial. Ou seja, o pedido de desquite lia-se como pedido de separação judicial. E da mesma sorte, o artigo 42 dessa Lei 6.515 observou que as sentenças que já tivessem sido prolatadas em processos de desquite, em demandas de desquite, passavam a equiparar-se, para os efeitos legais, às sentenças de separação judicial. Enfim, o desquitado passava a ser separado judicialmente na forma da lei. Pois, muito bem. 11 anos depois, pouco menos, entrou em vigor o nosso Código Político de 1988, a Constituição Nacional de outubro de 1988. E o parágrafo 6º de seu artigo 226 passou a dizer que o casamento civil podia ser dissolvido pelo divórcio, e aqui vinha o tema importante, após prévia separação judicial. O antigo desquite, não é? Após prévia separação judicial,
por mais de um ano, ou seja, exigia-se que houvesse uma separação judicial prévia por mais de um ano, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Ou, havendo separação de fato, comprovadamente, por mais de 2 anos, ou uma separação judicial por mais de um ano, era possível, pois cumpridos, atendidos esses requisitos, que o casamento civil pudesse dissolver-se pelo divórcio. Calha que esse parágrafo 6º do artigo 226, que falava, pois, na necessidade de uma prévia separação judicial ou de uma prévia separação de fato para que houvesse a dissolução do casamento pelo divórcio, sofreu uma modificação em seu texto. Houve uma alteração constitucional que foi objeto da emenda constitucional 66, que é uma emenda de 2010, do ano 2010. E essa emenda eliminou a exigência da prévia separação, tanto a judicial quanto a de fato, como suposto para o divórcio, modificando-se, então, o texto do aludido parágrafo 6º do artigo 226 do Código, passando a ler-se, então, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, essa passou a ser a regra. Então, vê aquela referência aos pressupostos ou da separação judicial prévia ou da separação de fato antecedente, a regra passou a ser a de dissolução pelo divórcio sem referência a esses supostos da separação, o antigo desquite. Com isso se estabeleceu uma controvérsia acerca da sobrevivência jurídico-positiva do Instituto das Separações Consensual e Litigiosa ante a previsão do divórcio vincular. Porque agora, na forma da Constituição, o divórcio não exigia mais a prévia separação. Então, alguns começaram a entender que isso fazia desaparecer do cenário jurídico nacional o Instituto das Separações, tanto a separação consensual quanto a separação judicial, também chamada de separação litigiosa. Não é bem certo falar em litigiosa, porque havia casos de separação judicial que era resultante de uma homologação em que não havia litígio algum, no fundo. Mas, enfim, hoje em dia tem mais sentido falar em separação judicial e separação extrajudicial se houvesse ainda a persistência desse instituto das separações. Mas o fato, como veremos daqui a alguns minutos, é que uma decisão do Supremo Tribunal Federal fez extinguir, no plano do direito positivo, a figura da separação, tanto consensual quanto litigiosa. Tanto extrajudicial, ou de fato, quanto judicial, ou quando o caso se admitisse, tabeliou-se, se assim se quiser. No meu entendimento sobre esse tema, convenceu-se. E com devido respeito ainda, se persuade do acerto da posição que foi sustentada pela professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que, por sinal, integra, para a honra minha, o corpo docente do curso de pós-graduação em Direito Registral e Notarial, que há no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, um curso que eu coordeno, e que tem agora, e aí a importância da professora Regina Beatriz Tavares da Silva, tem agora uma certa extensão desse curso originário, que era de registro e notas, cobrindo também a área relativa ao direito de família. E a professora Regina é um dos nomes mais significativos nessa área do direito de família. Mas ela, então, ela é presidente da ADIFAS, e em um artigo publicado no boletim eletrônico do Conjur é
é um site que tem notícias jurídicas, acho que todos sabem. Esse é um artigo dela publicado em maio de 2022, no dia 21 de maio de 2022, com o título Os riscos da supressão do Instituto da Separação. E é interessante que ela desenvolve um argumento que eu próprio já havia adotado em aula na Escola Paulista da Magistratura. Que basicamente é o seguinte: nós temos que respeitar as cosmovisões pessoais. Entre essas cosmovisões pessoais, ou seja, entendimentos pessoais, opiniões pessoais, etc., modo de viver pessoal, existe o tema da religião. E a religião, ela é o que mais fundamente toca as pessoas que a possuem. E a liberdade religiosa é protegida pela Constituição Federal. Ora, em várias correntes protestantes, tanto quanto no catolicismo, tem-se que o liame conjugal, o vínculo entre os cônjuges, é indissolúvel. De maneira que, por exemplo, um católico ou um protestante que professe a sua fé por inteiro não se ajusta à ideia do divórcio. Depois, não pode divorciar-se. Somente aceitaria a separação. A separação, sim, é permitida a quem professa esse entendimento de natureza religiosa. E o que ocorreria? Se nós fizéssemos desaparecer o Instituto da Separação, só haveria uma possibilidade de dissolução da sociedade conjugal. Da sociedade. O divórcio. O divórcio dissolve tanto a sociedade quanto o vínculo. Mas como essas pessoas, em sua crença, entendem que não pode divorciar-se, estariam impedidos de dissolver a sociedade conjugal. Então teriam que viver sob o estado civil de casados, porque não podem separar-se, e ao mesmo tempo, como bem disse a doutora Regina Beatriz, teriam de viver na situação irregular de pessoas separadas de fato, seja, pelo menos na vida civil, perante o Estado, porque a última opção seria exatamente o divórcio, e esse divórcio implicaria um desrespeito aos preceitos religiosos que essas pessoas têm o direito de possuir. E, portanto, a doutora Regina Beatriz sustentou com acerto, e ela juntou outros argumentos que eu agora não vem ao caso mencionar, eu não me lembro deles de memória, sustentando o que me pareceu correto, e ainda agora me parece correto, juridicamente correto, porque depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal que eu vou mencionar agora, está em vigor a solução do tema 1053 e, portanto, na ordem jurídica positiva brasileira não existe mais o Instituto da Separação. De fato, o STF entendeu é recente, relativamente recente, menos de um ano essa decisão. Em novembro de 2023, decidiu um recurso extraordinário e, por maioria de votos, entendeu que, após a promulgação da referida Emenda Constitucional 66, a separação judicial não subsistiria como figura autônoma no ordenamento jurídico. É interessante observar que não se fala aqui de separação notarial. É muito interessante. O tema apenas se refere à separação judicial. Na segunda parte da formulação, da enunciação que resolveu o tema 1053, é que vem uma referência no sentido de preservar o estado civil das pessoas
que já estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública. Mas, em rigor, a afirmação do Supremo é que não subsiste a figura da separação judicial. Estritamente é isso, como uma figura autônoma no ordenamento jurídico. E por isso que não caberia pensar agora na existência dessa categoria para casos novos, ou seja, para casais que ainda estejam convivendo e que queiram dissolver a sociedade conjugal, teriam de valer do divórcio, de acordo com a decisão do STF. Essa decisão é vinculativa. Ela foi emanada em um recurso ordinário com efeito erga omnes. De maneira que, em todo caso, como a decisão resguarda o status das pessoas que já estavam separadas ou desquitadas, se quisermos, antes da promulgação da emenda 66, é ainda verbável no registro de imóveis a separação judicial ou extrajudicial anterior a 14 de julho de 2010. Por quê? Porque é a data inicial da vigência dessa referida emenda constitucional 66. Bom, nós ainda temos, né, nesse tópico de avançar para o tema da mudança de nome, como diz a lei, em outras circunstâncias que, de qualquer modo, venham a ter influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Mas aqui, antes de tocar esse tema, eu quero aludir a uma indagação que me foi dirigida pela prezada Thaís Camate Vieira Andrade, que é uma grande estudiosa de questões dedicadíssima estudiosa de questões de registro, lá de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Ela foi registradora em Paraíso das Águas e atualmente trabalha na capital do Mato Grosso do Sul. Ela me perguntou se, em vista da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, da Lei 13.709, que é de agosto de 2018, a LGPD, não é? Essa lei prevê como dado pessoal sensível o dado da pessoa relativamente à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, etc., etc., dado referente à saúde, dado referente à vida sexual, dado genético ou biométrico. Bom, está isso no inciso 2º do artigo 5º da Lei 13.709. E nós sabemos que há uma norma restritiva da publicidade desses dados pessoais sensíveis, previsão do artigo 11 dessa mencionada Lei 13.709. Daí que me indague a Thaís Camate se a mudança do nome da pessoa no registro imobiliário, como ressonância de nova classificação de gênero, exige abertura de matrícula, omitindo-se referência ao nome anterior. Entendi, a história é essa. Como isso é um dado sensível, nós teríamos que alterar a classificação do gênero e o nome da pessoa, não mencionar, não relacionar esse nome ao nome anterior, ao nome de origem, porque então nós descortinaríamos a situação referente à classificação do gênero. E ela entende que isso envolveria um dado pessoal sensível, e parece que sim, parece que envolve sim. A questão é interessante e seguramente de solução controversa. Parece, no entanto, pelo menos prima facie, não ser caso de abertura de matrícula. E eu aqui elenco 2 motivos. O primeiro motivo é que a matrícula que se inaugurasse, com a ausência do nome anterior da pessoa transgênero, não poderia deixar de referir-se ao registro precedente. Abrimos a matrícula, vamos dizer, essa hipótese que ela sugere como uma conjectura, colocamos já o novo nome da pessoa transgênero, mas acontece que, embora nós tenhamos de omitir aqui o nome anterior dessa pessoa, o fato é que a matrícula tem que referir-se necessariamente ao registro precedente. Porque isso, a indicação do registro anterior, é um requisito prévio em lei para a escrituração de toda a matrícula. Vejam lá o número 5, do inciso 2º, do parágrafo 1º
do artigo 176 da Lei 6.015. Vamos de novo. Número 5, do inciso 2º, do parágrafo 1º, do artigo 176 da Lei 6.015. Por que isso tem de ser assim? Porque é fundamental para controlar o trato consecutivo. O registro tem que... Essa é um dos princípios fundamentalíssimos para a prática do ofício imobiliário. Controle do trato contínuo, da continuidade, ou trato consecutivo. Mas há um segundo motivo. A publicidade restrita, segundo a LGPD, afeta os meios de transmissão do conteúdo registral, e não os próprios assentos originais. A matrícula é um assento original. É algo, pois, que diz respeito a textos secundários. Que são os textos secundários? Os textos literais, são as certidões, e os textos orais, as informações. Mas não afetam, não dizem respeito, essas restrições constantes à LGPD, aos documentos primários do registro. Então, a matrícula pode conter os dados adequados. A referência ao registro anterior permitiria acesso ao registro anterior também. Então, seria, no fundo, ilusória a ideia de que a abertura de nova matrícula protegeria a restrição publicitária. O que é preciso, sim, é que a certidão expedida da matrícula não mencione o que não deve mencionar de acordo com as indicações da LGPD. Então, na próxima semana nós vamos prosseguir examinando aqui alguma outra possível situação em que caiba a mudança de nome prevista no item 5º do inciso 2º do artigo 167, além das duas mudanças que nós mencionamos, a do casamento e a proveniente do casamento e derivada do antigo desquite, que virou separação e depois saiu de moda por decisão pretoriana. Muito obrigado. Eu quero agradecer muitíssimo a doutora Mariana Pozenato Martins, digna presidente da Honorária do Paraná, a doutora Mônica Dalla Vecchia, coordenadora acadêmica dessa entidade, aos meus estimados pares na Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, e igualmente a esse público que tão generosamente vem acompanhando, seja ao vivo, nessa vez nós estamos gravando a nossa aula, né? Seja assistindo posteriormente às nossas exposições do registro sobre o registro. Explico mais uma vez que a gravação das aulas resulta da falha sistêmica que tem ocorrido aqui na internet no final da tarde, aqui na minha região, aqui, como eu digo, nas barrancas do Rio Tietê. Parece que muita gente acessa a internet e aí passa o sistema a não aguentar tanto acesso à rede. Também quero anunciar que viajo para Blumenau, a esta altura, quando essa aula for exibida, eu já terei voltado, se Deus quiser, do congresso que se realiza em Blumenau, no dia 27, com a presença do Dr. Leonardo Brandelli e a minha presença, vamos cada um de nós proferir uma palestra para a inauguração do CORE de Santa Catarina. Muito obrigado e até a próxima semana.